Olá, fadas do crochê! Hoje vamos aprender a fazer essa maravilhosa wine bag, com um ponto encantador e único, perfeita como presente para o Dia dos Pais que está chegando. E aí, vamos começar essa mágica juntas? Para iniciarmos esse projeto, a nossa wine bag, nós vamos precisar de fio de malha. Esse que eu estou utilizando é o fio de malha da Fischer Fios, tá? Ele é um fio de malha extra premium, 25 milímetros é a espessura dele. Vou utilizar a agulha de 6 milímetros, tá? Uma tira de couro de 37 milímetros aproximadamente. Para nos ajudar nos acabamentos, vamos precisar de cola, uma crop a dial e tem outro também, outro furador, que é menorzinho do que a crop e faz o mesmo efeito, tá bom? Vamos precisar de agulha de tapeçaria e uma etiquetinha, é opcional, ó, tesoura. E vamos embora pro passo a passo. Para iniciar nosso projeto, nós vamos fazer um círculo mágico. Então, eu apoio o fio na palma da mão, dou uma volta. Aqui atrás eu faço um X, tá? E volto aqui pra frente da mão. Pego a minha agulha, passo por baixo do primeiro fio e engato no segundo. Dou um giro em direção ao dedo midinho e laço aqui esse segundo fio, tá? Que é o fio que tá vindo do novelo. Passo por dentro dessa laçada que tá na agulha e faço aqui o meu nozinho, né? O primeiro pontinho, tá? Agora, eu vou colocar aqui dentro desse círculo mágico mais 6 pontinhos, tá? Vou colocar 6 pontos baixos aqui dentro, lembrando sempre de conduzir esse fio junto com o anel mágico, tá? A gente vai tecendo aqui por cima desses dois fios, tá? Então, eu pego minha agulha, introduzo dentro do círculo mágico, laço o fio lá atrás, trago aqui pra frente e faço o primeiro ponto baixo. Novamente, mais um pontinho. E aqui a gente cuida pra colocar uns pontinhos mais soltos, tá? Pra não tensionar muito, porque a gente vai colocar pontos dentro desse ponto aqui. Vamos trabalhar pontos centrados. Então, minha gente, desculpa aí o barulho dos cachorros, tá? Porque é praticamente impossível não ter barulho de cachorro nos meus vídeos. Ó, vamos lá. Vou continuar aqui até totalizar 6 pontos baixos nesse anel mágico. Colocados aqui 6 pontos, tá? Após o nozinho inicial, 6 pontos. Tem gente que costuma contar com esse aqui também, então, no caso, total é 7 pontos, tá? Para vocês tirarem a dúvida, é só dar uma olhadinha aqui atrás e conta por esses nozinhos aqui atrás do ponto. Tá vendo que tem umas laçadinhas aqui? Então, a gente contando todas elas e totalizando 7, então tá a quantidade certa. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Agora, vou alargar aqui essa laçada e vou puxar esse fiozinho aqui do anel mágico, tá? Deixo ele assim fechadinho. E nós vamos pegar nossa agulha embaixo dessa trancinha aqui em cima, esse Vzinho, tá? Passei minha agulha de trás pra frente embaixo desse primeiro Vzinho e levo essa laçada lá pra trás. Então, peguei, trouxe aqui pra trás. Feito isso, nós vamos introduzir a agulha por baixo dessa laçada que a gente levou lá pra trás e aqui dentro do primeiro pontinho, que foi o nozinho inicial. Fica aqui meio de ladinho. Passo por baixo da laçada que foi lá pra trás e introduzo aqui, ó, dentro desse primeiro pontinho. Se vocês preferirem, podem conferir aqui atrás. A agulha tem que passar por dentro dessas duas perninhas, ó. Tem uma perninha aqui de um lado e do outro. E aqui a gente tem aquela laçada de cima, tá? Então, a agulha tem que passar bem aqui no meio dessas perninhas, ó. Pronto. Passou aqui, tudo certo. Agora, nós vamos pegar esse fiozinho do anel mágico, vamos passar ele aqui por cima da agulha e vou pegar o outro fio que tá vindo do novelo e vou laçar, trazendo ele aqui pra frente. Trouxe aqui pra frente, já vou engatar, ó, lembrando que o outro fiozinho tá aqui, ó. E eu vou pegar aqui a agulha e vou engatar também nessa laçada que a gente levou lá pra trás. Engatei aqui na laçada, laço o fio e trago por dentro dessas duas laçadas que estão na agulha. Ó, fiz aqui o primeiro ponto baixo, certo? Esse fio aqui do anel mágico, a gente vai deixar ele lá atrás, não vamos fazer acabamento nele agora.
tá? Então, deixa ele soltinho aqui atrás e continuo trabalhando. Agora, nessa carreira, nós vamos trabalhar aumentos, tá? Então, em cada pontinho de base, nós vamos fazer 2 pontos baixos centrados. Aqui deveria ter 2 pontos, já fiz um e deveria ser um aumento, mas eu só vou fazer esse aumento quando eu fizer toda a volta, que fica mais fácil de colocar esse aumento aqui, tá? Então, eu venho com a minha agulha no próximo pontinho, introduzo ela, ó. Saiu, olha, confere aqui atrás, ver se ela saiu entre as duas perninhas. Ó, certo? 2 perninhas e aqui a voltinha do ponto, a barriguinha do ponto, tá? Então, venho, trago pra frente, dou altura, fecho o primeiro ponto baixo desse aumento e o segundo, tá? São pontos centrados, então, são pontos baixos centrados. Lacei lá atrás, trouxe pra frente e fiz aqui o meu aumento. Agora, eu vou para o próximo ponto baixo, vou fazer um aumento aqui. Então, essa carreira vai ser toda de aumentos, tá, gente? Então, para cada ponto de base, nós vamos trabalhar 2 pontos baixos centrados, que são aumentos, tá? No mesmo lugar, introduzo a agulha, laço, trago pra frente e fecho o meu aumento. Venho pro próximo ponto, os cachorros estão latindo demais. Eu espero que na edição melhore. Ó, vim para o próximo ponto, vou fazer outro aumento aqui. No total, gente, nós temos que ter aqui 14 pontos, tá? Então, vocês já fiquem aí contabilizando direitinho, para ser um total de 14 pontos. Ó. Fiz aqui o aumento, vou pro próximo. E volto com vocês no final dessa carreira pra gente fazer ali o último pontinho, tá? Lembrando sempre que são pontos centrados, então, eu introduzo bem no meio do Vzinho. Confiro aqui atrás, ver se tá no meio das duas perninhas. Laço, trago pra frente, dou altura e fecho o meu segundo pontinho desse aumento. Chegamos aqui no final e vamos fazer o último pontinho, tá? E vocês contam aí, ó, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Pra fazer 14, eu já tenho um aqui e vou fazer o outro, tá? No mesmo buraquinho desse primeiro. Então, introduzo a minha agulha, venho aqui, ó. E fecho o último pontinho dessa carreira, certo, gente? Agora, nós vamos fazer o fechamento invisível mais uma vez. Alargo aqui a minha laçada. Venho com a agulha por trás aqui, ó. De trás pra frente, nesse primeiro Vzinho do trabalho. Pego essa laçada e levo ela lá pra trás. Certo? Feito isso, nós vamos mais uma vez introduzir aqui no primeiro pontinho. Vou laçar o fio que tá vindo do novelo, trazer ele aqui pra frente. Opa! Ó. Posso já dar uma ajustada nessa laçada que a gente levou lá pra trás? Pra ela não ficar muito grandona, a gente já ajusta o tamanho dela. Laço o fio que tá vindo do novelo aqui atrás e trago pra frente, certo? E vou engatar a minha agulha nessa laçada que a gente levou lá pra trás. Fiz aqui, ó, lacei, tirei essa laçada por dentro dessas duas e fiz o meu primeiro ponto baixo dessa carreira. Agora, nós faremos aumentos intercalados. Então, teremos aqui um aumento nesse primeiro ponto, certo? E o outro vai ser um ponto baixo centrado. Um aumento e um ponto baixo centrado. Então, toda essa carreira será de aumentos intercalados, certo? Então, aqui eu vou fazer mais um pontinho. Faço aqui mais um pontinho para fazer o nosso aumento, né? No mesmo lugar, mais um ponto baixo centrado. Fiz aqui o meu aumento. O próximo será um ponto baixo sozinho, tá? Um ponto baixo centrado para um ponto de base. Lacei.
Fiz aqui o meu sozinho. Agora, vamos para o próximo, que já será com o aumento. Certo? Fazer aqui o segundo. Vai ser basicamente isso, gente. Um aumento, um sozinho. Um aumento, um sozinho. Por toda essa carreira, eu volto com vocês no final dela. Bom, mulher, chegamos aqui ao final dessa carreira. Eu vou fazer o último pontinho. Observem aí que como é um ponto, como é um aumento e um sozinho, nós começamos com um aumento e obrigatoriamente vamos terminar com um ponto sozinho, tá? Então, se aí, por acaso, no final dessa carreira ficou para você um aumento, então atenta aí, vai ter que desmanchar para fazer tudo novamente, tá? Então, alguma coisa tá errada aí. Se iniciamos a carreira com um aumento, vamos terminá-la com um ponto sozinho. Pronto, agora vamos fazer aqui o fechamento invisível. Eu alarguei a minha laçada, pego a minha agulha de trás pra frente no primeiro bezinho da carreira, levo essa laçada lá pra trás. Ó, trouxe aqui pra trás, dou uma regulada nela. E agora eu vou entrar embaixo da laçada que eu levei lá pra trás. O firo aqui, ó, duas perninhas. Vou trazer esse fio pra frente. E vou engatá-lo nessa laçada que a gente levou lá pra trás. E vou engatar a agulha na laçada que eu levei lá pra trás. Tudo igualzinho que a gente vem fazendo já, igualmente com as carreiras anteriores, tá? Lacei, trouxe pra frente, fiz aqui o meu primeiro ponto baixo centrado dessa carreira. Agora, essa será a última carreira da base da nossa wine bag. Então, nós vamos trabalhar 2 pontos sozinhos e um aumento, 2 sozinhos e um aumento, certo? Então, por toda essa carreira, fiz aqui um sozinho, venho, faço outro sozinho, outro ponto baixo centrado sozinho, e aqui no próximo, um aumento. Certo? Então, temos aqui 2 pontos sozinhos, um aumento. Agora, eu vou pra fazer mais 2 pontos sozinhos. No próximo pontinho, de maneira centrada, mais um ponto, certo? 2 sozinhos, um aumento, 2 sozinhos, agora vamos para o aumento. E aí, nós vamos seguir por toda essa carreira fazendo 2 pontos sozinhos e um aumento. Quando chegar aqui no final, eu volto com vocês. Bom, mulher, chegamos aqui no final dessa carreira. E como eu tinha falado pra vocês, ó, 2 sozinhos e um aumento. Começamos com 2 sozinhos, vamos ter que terminar essa carreira com um aumento. 2 sozinhos aqui, o último tem que ser um aumento. Então, vamos fazer aqui o nosso aumento. E vamos finalizar essa carreira levando essa laçada lá pra trás. Aqui, novamente, na correntinha de cima, né, nesse Vzinho. Pego minha laçada, levo lá pra trás. Vou ajeitar aqui a laçada e vamos introduzir a agulha novamente embaixo dela, mas não de maneira centrada, tá? Embaixo da correntinha, certo? Engato aqui, ó. Engatei na laçada que eu levei lá pra trás, agora eu pego o meu fio, trago ele aqui pra frente e vamos finalizar essa base fazendo pontos baixíssimos aqui, certo? Então, todo o redor, vamos finalizar com baixíssimos. Pego minha agulha com essa laçada engatada, introduzo ela na próxima correntinha, embaixo da próxima corrente, tá vendo? Na corrente, não é centrado, não é no centro do ponto mais, é embaixo da correntinha, certo? Introduzi a agulha embaixo da correntinha, trouxe ela aqui pra frente, ó, dou altura e tiro essa laçada já por dentro da outra, certo? Fiz aqui o meu primeiro baixíssimo. Aí, venho na próxima correntinha, introduzo a agulha, laço o fio lá atrás, trago pra frente, dou uma alturinha e já tiro por dentro da laçada que tá na agulha. E vamos fazer pontos baixíssimos por toda a volta, tá? Seguimos pra próxima correntinha, ó, embaixo da corrente, laço o fio lá atrás, trago aqui pra frente, dou alturinha no ponto e já tiro por dentro da laçada que tá na agulha.
Próximo, e vamos seguir fazendo pontos baixíssimos por toda essa volta. Percebam que ela fica bem mais estruturada. Aqui nós vamos ter uma base bem estruturada para a nossa wine bag, tá? Além de estrutura, ela fica bem mais bonita, fica com detalhe aqui da trancinha na lateral, certo? Vamos seguir aqui com os nossos pontos baixíssimos. Se você for iniciante, volta aí e acompanha ponto a ponto que vai dar certo, tá bom? Vamos dar continuidade. Quando chegar no final da carreira, eu volto, tá? Introduzindo aqui a agulha embaixo do Vzinho, laço o fio, trago pra frente, dou altura e já tiro por dentro da laçada que tá na agulha. Vou dar continuidade e no final eu volto com vocês. Mas antes eu quero que vocês percebam aqui a diferença, ó. Vê como ela fica mais estruturada do que se a gente já finalizasse a carreira dessa forma e já fosse subir a parede da nossa wine bag. Assim ela fica bem mais estruturada, como eu falei pra vocês, e com esse lindo detalhe de trancinha na lateral. Então vamos lá, vou seguir aqui e volto no final dessa carreira. Cheguei aqui no finalzinho dos nossos pontos baixíssimos. Olha que linda que fica a estrutura dessa peça, dessa base. E agora, o último pontinho nós vamos fazer um fechamento invisível também, certo? Sendo que tem um detalhe, vou tirar aqui minha agulha, vou largar um pouquinho e tirar. O detalhe aqui é o seguinte, lembra desse restinho de fio do anel mágico? Então, nós iremos utilizá-lo agora. Então, nós vamos pegar a agulha de tapeçaria, passar ele aqui dentro e vamos conduzi-lo até ele chegar aqui. Então, a gente vai conduzir ele entre os pontos e vamos entrar com ele aqui, ó. O penúltimo pontinho onde a gente iria colocar a nossa agulha. Antes de levar esse fiozinho até aqui, eu gosto de fazer um nozinho, tá? Passo por dentro de uma laçada qualquer, passei aqui. E antes que essa laçada se feche, vou puxando. E antes que essa laçada se feche, eu passo a agulha por dentro dela pra gente fazer um nozinho aqui, certo? Pra ficar bem seguro. Fiz o nozinho e agora sim eu vou conduzir esse fio até chegar aqui no topo, tá? Perto da laçada que a gente finalizou. Então, vou aqui levando o fio. Não precisa se preocupar com esse acabamento, porque ele vai ficar por dentro da peça, tá? Aqui é a parte externa, né? Que vai ficar por fora. E esse aqui vai ficar escondidinho, então não precisa se preocupar com ele. Vamos passando aqui. Ó. Cheguei aqui novamente e eu vou levar a agulha por dentro, tá? Aqui onde iria minha agulha, onde a minha agulha de crochê iria passar, eu venho com a agulha de tapeçaria. Passei aqui por dentro, saí aqui na frente, certo? Agora, venho com a agulha por dentro dela, tá? Essa laçadinha que ficou aqui, que a gente tava tecendo com ela, vou passar a agulha por dentro, passei aqui. E vamos simular aqui um último ponto baixíssimo. Agora, a gente pega a nossa agulha e vamos levar esse fio aqui, ó. Tá vendo o primeiro ponto baixíssimo que a gente fez aqui? Então, a gente vai passar a agulha por baixo dele, tá? Pegando nas duas alcinhas. Então, a primeira alcinha do Vzinho e a segunda. Passei aqui por baixo, levo o fio ali pra trás e volto com ele por dentro de onde ele saiu. Então, ele saiu daqui e ele vai voltar para o mesmo lugar, para a gente simular um ponto baixíssimo aqui, ó, uma correntinha. Ó, ficou perfeito o nosso acabamento. Procura deixar a correntinha bem parecida no tamanho das outras, tá? E pronto, olha aqui, não tem quem diga que isso aqui é um acabamento. Tá vendo? Ficou perfeito, certo? E esse fiozinho aqui que ficou, né, que a gente trouxe, eu vou conduzir ele aqui por outros pontinhos. Aqui atrás, ó. Passei aqui por 2 pontinhos já é suficiente, porque a gente já fez nozinho nele e tudo, né? Então, ele tá bem seguro, não tem perigo de soltar, não. Vou pegar aqui a minha colinha. Eu gosto muito dessa Pega Mil. A única coisa que eu não gosto dela é porque quando a cola começa a sair, não para mais. Aí, eu pego aqui esse fiozinho,
Levanto ele um pouquinho, coloco um pinguinho de cola ali por baixo e já fecho, tá? Passo o pontinho por cima e já venho cortando. E tô aqui com o meu acabamento perfeito. Agora, nesse fio que ficou aqui, ó, do novelo, ó. Ó como tá lindo o nosso trabalho. Bem limpo, né? Um trabalho bem feitinho. Agora, a gente vai começar a trabalhar com esse fio aqui. Esse passo já é a parede da nossa wine bag, tá? Então, a gente vai começar a subir o nosso trabalho para construir a parede. Aqui, eu vou pegar a minha agulha e vou introduzir dentro dessa correntinha. Bem aqui, ó. Na frente a correntinha que fica na frente do fio, tá? Pego aqui, ó, introduzo dentro da corrente, não vou pegar mais as duas alcinhas dessa corrente. Nós vamos pegar apenas a alcinha de cima, tá? O Vzinho aqui, nós vamos pegar a alcinha de cima. Venho aqui atrás e a gente tem esses gominhos aqui, que é a barriguinha do ponto, né? Ó, então, eu vou pegar nesse gominho de trás também, certo? Isso dá mais estrutura à nossa base, tá? Então, lacei aqui atrás o fio, trouxe aqui pra frente, dei altura, laço novamente e fecho o primeiro ponto baixo dessa carreira. Agora, nós vamos fazer toda essa carreira de pontos baixos, tá? Pegando sempre na alcinha de cima do Vzinho, tá vendo essa trancinha da lateral? Pego na alcinha de cima e pego na laçadinha de trás. Pronto, ó, peguei, laço. Trago o fio pra frente e fecho o segundo ponto baixo dessa carreira. Sempre pegando na alcinha de cima da correntinha, ó. Temos aqui a corrente completinha, não vou pegar nas duas alcinhas, tá, gente? É só na alcinha de cima e na alcinha de trás do ponto. Então, ó, certo? Laço, trago pra frente, dou altura e fecho o ponto baixo. Vou fazer toda essa volta de pontos baixos, tá? Pegando sempre na alcinha de cima e na alcinha de trás do ponto. Laço, trago pra frente, dou altura e fecho. Lembrando que essa é a parede da nossa wine bag e a gente vai crescendo essa parede. Vamos fazer toda essa primeira carreira de pontos baixos, tá? Pegando ponto a ponto, sempre na alcinha de cima. No final da carreira, eu volto com vocês. Pronto, maravilhosa. Chegamos aqui no final dessa carreira. E nós vamos fazer o fechamento invisível que a gente vem fazendo até agora, tá? Alargo aqui a laçada. Venho no primeiro Vzinho aqui de cima do trabalho, certo? Esse Vzinho aqui é do primeiro ponto, tá? Então, é aqui o Vzinho de cima. Então, eu pego ele de trás pra frente, introduzo pegando as duas alcinhas do Vzinho. Pego essa laçada, levo ela lá pra trás, regulo. Regulo pra ela não ficar muito grandona, né? Certo? Feito isso, a gente vai colocar a agulha de maneira centrada aqui no primeiro ponto, tá? Então, aqui, ó, primeiro pontinho embaixo da laçada que a gente levou lá pra trás. Introduzo a agulha aqui, ó, bem no centro, não é mais embaixo da corrente. Vamos trabalhar de maneira centrada, como a gente estava fazendo na base da wine bag. Vamos trabalhar de maneira centrada. A agulha vai entrar no centro do ponto, tá? Nesse ponto, introduzo, pego o fio que tá vindo do novelo lá atrás, trago ele aqui pra frente e vou engatar também essa laçada aqui de trás, tá? Como a gente vinha fazendo até agora. Ó, engatei aqui, trouxe o fio pra frente e esse é o nosso primeiro ponto baixo centrado dessa carreira, certo? Agora, nós vamos começar a fazer o ponto fantasia, que nada mais é que nesse trabalho, o nosso ponto fantasia é o ponto centrado alongado, tá? Então, eu entrei aqui no centro do ponto da carreira anterior, certo? E fiz o meu primeiro ponto baixo centrado. Agora, eu vou vir abaixo dele. Então, aqui, eu entrei no centro do ponto e vou entrar agora na base do ponto, certo? Então, pego minha agulha, ó. Não vai ser mais aqui onde a gente colocou. Se eu colocasse aqui novamente, seria um aumento. Eu venho aqui abaixo dele, na base do ponto. Então, bem aqui, ó. Certo?
bem aqui, ó, o centro do ponto, eu fiz um ponto. Venho aqui na base do ponto, introduzo a minha agulha, pego o fio, trago aqui pra frente e trago ele alongando, que ele vai ficar um ponto alongado. Fiquei com 2 laçadas aqui na agulha, né? E fecho normalmente como fosse meu ponto baixo, sendo que ele é um ponto baixo centrado, alongado, tá? Então, eu gosto de arrumar para ficar sempre essa parte lisinha à mostra. E como nós fizemos 2 pontos aqui, o próximo a gente não vai entrar, certo? Então, a gente pula um ponto. Trabalhei nesse primeiro ponto, pulo o segundo ponto e venho no centro do terceiro. E faço um ponto baixo centrado. Então, no centro do ponto, o Vzinho tá aqui, ó. No centro do Vzinho, introduzo. Eu gosto muito de posicionar o fio no meu dedo com o corte do fio pra cima. Porque se eu fizer isso, ó, com o corte pra cima, quando eu laçar aqui e trouxer o ponto aqui pra frente, o fio já vem a parte lisa. Então, na minha opinião, fica um acabamento mais bonito, tá? Se você não liga pra isso, não precisa se atentar, mas eu gosto que fique a parte lisinha pra frente, porque eu acho que fica uma estética melhor, tá? Mais bonito. Então, agora, trabalhamos o ponto baixo centrado no centro do ponto, e agora nós vamos trabalhar na base do ponto, tá? Então, o ponto alongado. Então, introduzo aqui, ó, na base do ponto, pego aqui meu fio com o corte do fio para cima, trago pra frente, dou altura e meu fio já vem com essa parte lisinha. Se não vier, porque ele tá tortinho, aí eu já arrumo, tá? Então, ó, trouxe o fio pra frente, dou uma arrumada que eu gosto, tá? Laço e fecho o meu ponto, sempre lembrando de ir arrumando ele. Certo? Vou dar continuidade. No próximo ponto eu não vou entrar, eu vou pular esse ponto e venho no outro, tá? Então, pulei o ponto, venho no seguinte, trabalhar um ponto baixo centrado aqui. Lacei, trouxe pra frente. Ó, ele veio com o corte, eu não gosto. Aí, posiciono aqui da maneira que eu acho bacana. Introduzo a agulha, trago o fio aqui pra frente e fecho o meu ponto baixo centrado. Aí, novamente, eu venho aqui, ó, na base do ponto. Trabalhei de maneira centrada. Agora, eu venho na base do ponto, introduzo a agulha, ó. Arrumo o fio, trago pra frente, faço a minha laçada alongada, laço novamente e fecho, tá? E vou sempre arrumando, tá, gente? Eu gosto de ter esse cuidado de arrumar os pontos, porque no final das contas, a estética fica muito melhor. Essa é a minha opinião, tá? Tem gente que não liga e tá tudo bem também. Cada um trabalha da maneira que gosta. Certo? Fizemos aqui. Vamos pular o próximo. Venho no seguinte, introduzo de maneira centrada, laço o fio, trago pra frente, dou altura e fecho o ponto baixo. Agora, venho novamente, introduzir na base do ponto. Laço o fio, trago aqui pra frente e alongo. Fecho o ponto e arrumo. Certo? Olha como tá ficando lindo. Eu acho muito lindo esse detalhe do ponto alongado. Vamos lá. Vamos continuar dessa forma, tá, gente? Sempre pula um ponto, introduz a agulha de maneira centrada, faz o ponto baixo centrado, venho na mesma direção embaixo desse ponto, na base dele, introduzo a agulha, laço o fio, trago pra frente e faço o meu ponto alongado. Ok? Acho que já deu pra entender. Se não deu, volta, que essa é a nossa vantagem de fazer uma aula online, é sempre voltar, né? Não entendeu, volta, não entendeu, volta, e aí dá continuidade. Eu vou continuar até o finalzinho dessa carreira, quando eu volto com vocês. Cheguei aqui ao final dessa carreira, e um detalhe que eu não falei pra vocês no início dela, tá?
Para vocês que, assim, não tem muita experiência, quando a gente finaliza aqui, o total de pontos baixos da primeira carreira tem que ser um número par, tá certo? Se não der par, não vai dar certo. Então, finalizei aqui, ó, gente. Finalizei essa segunda carreira e nós começamos aqui fazendo o nosso pontinho. E como a gente sempre pula um, o primeiro ponto a gente fez e o último não vai fazer, certo? Porque a gente veio seguindo a sequência corretinha, chegou aqui, fiz o pontinho e aí ficou um aqui que a gente não vai entrar nele, tá bom? Pra ficar a sequência certinha. Vamos finalizar aqui levando a nossa agulha de trás pra frente na primeira correntinha de cima, certo? O primeiro Vzinho de cima e vamos fazer aquela finalização marota que a gente já conhece, né? Que é o fechamento invisível, certo? Vou regular aqui essa laçadinha para ela não ficar muito grande. E vamos dar continuidade entrando aqui no ponto baixo de maneira centrada novamente, como a gente fez na carreira anterior. Então, aqui, ó, não é no ponto alongado, claro, no ponto baixo centrado, nós vamos introduzir a nossa agulha. Vamos laçar o fio lá atrás, opa! Introduzo a agulha aqui, laço o fio lá atrás, trago pra frente, vou engatar aqui nessa laçadinha que a gente levou pra trás. Engatei aqui, ó, laço, trago pra frente e fechei aqui o primeiro ponto baixo centrado dessa carreira, tá? E aí, a gente vai seguir. Fiz aqui o primeiro ponto baixo de maneira centrada e é ficar bem atento para sempre fazer o ponto alongado na base do ponto baixo, tá? Então, esse ponto baixo da carreira anterior, eu introduzi normalmente a agulha, fiz o ponto baixo centrado. E na base desse ponto baixo, que a gente trabalhou no centro dele, nós vamos introduzir a nossa agulha lá, certo? Introduzi a agulha, lacei aqui atrás, ó, trouxe pra frente, dou a altura do ponto alongado, alongo bem essa laçada, laço o fio e fecho o meu ponto alongado, certo? Então, gente, é a mesma coisa. Você pode ficar um pouquinho confusa aqui por uma falta de costume mesmo de fazer esse trabalho, mas na sequência, dando continuidade, vocês vão se acostumando, tá? Então, aqui, ó, no próximo, e a gente vai seguindo, tá? A gente só vai dar sequência nos pontos baixos centrados. Ó, eu não vou introduzir ponto aqui no alongado, certo? Eu venho aqui no ponto baixo, introduzo a agulha de maneira centrada. Laço, trago aqui pra frente, fecho o meu ponto baixo e venho na base do ponto baixo, tá? Introduzi a agulha no centro do ponto da carreira anterior e venho aqui abaixo do ponto da carreira anterior. Então, introduzo aqui, ó, introduzo a agulha e vamos continuar trabalhando como a gente já vinha. Laço, trago aqui pra frente, dou a altura do ponto alongado e fecho, tá? Arrumo o ponto e a gente vai continuar trabalhando dessa forma. Não tem mistério, tá, gente? É uma questão de prática mesmo, assim, de costume do visual desse ponto. Mas, assim, na prática, vocês vão conseguindo, tá? Então, lembrando que não vai introduzir a agulha no ponto alongado, é no ponto baixo, tá? Então, eu venho aqui no próximo ponto baixo, introduzo aqui, ó, de maneira centrada. Opa! Laço, trago pra frente, dou altura e fecho o meu ponto baixo. Arrumo aqui o fio e venho à base do ponto da carreira anterior novamente. Então, trabalhei nesse ponto de maneira centrada e no mesmo ponto, sendo que na base dele, eu vou trabalhar aqui, ó. Tá vendo? Anteriormente, a gente trabalhou na base desse ponto aqui. Agora, a gente tá na base do ponto da carreira anterior. Então, pego minha agulha e introduzo aqui, ó, na base do ponto. Laço o fio, trago aqui pra frente, alongo e fecho. Arrumo o ponto e vou seguindo. Vou fazer mais alguns aqui com vocês, pra vocês fixarem bem aí na memória, tá? Vem aqui no próximo ponto baixo, eu introduzo a agulha no centro dele,
laço, trago pra frente, dou altura e fecho o meu ponto baixo. Venho na base do ponto baixo da carreira anterior, então, trabalhei aqui, venho na base desse ponto, introduzo a agulha, laço o fio, trago aqui pra frente, alongo bem essa laçada, arrumo e fecho. Venho para o próximo, introduzo a agulha no centro do ponto baixo da carreira anterior, laço, trago para frente, fecho o meu ponto baixo centrado e venho na base do ponto baixo da carreira anterior, introduzo a agulha, arrumo o fio, laço, trago para frente, alongo e fecho, certo? Não precisa se aperrear, questão de costume mesmo com a estética desse ponto, mas que fica muito lindo, não fica? Ó, continuando, no próximo ponto baixo, introduzo a agulha de maneira centrada no centro do ponto, faço o ponto baixo aqui. Venho na base do ponto baixo da carreira anterior, introduzo a agulha, laço o fio, trago pra frente e alongo, arrumo o ponto e fecho, certo? O segredo desse ponto ficar bonito assim é sempre arrumar, tá, gente? Estética é tudo, estética vende, tá? Então, vamos ter cuidado aí com o nosso trabalho para fazer o diferencial mesmo. Vamos lá, próximo ponto baixo, centrado. Fechei o ponto baixo, venho na base do ponto baixo da carreira anterior, que foi o que a gente acabou de trabalhar no centro dele. Venho aqui na base dele, introduzo a agulha, laço, trago pra frente, dou altura, alargo bem, deixo essa laçada bem alongada e fecho, arrumo o ponto e tá pronto, tá? Vou dar continuidade aqui, no final eu fecho com vocês e subo a próxima carreira, tá? Se você não entendeu, volto a dizer, não tem problema, volta aí quantas vezes forem necessárias para fixar bem a receita aí na cabeça de vocês, a sequência. Venho aqui, ó, fiz ele centrado, agora venho na base do ponto que eu trabalhei centrado, venho na base do ponto, introduzo a agulha, lacei, trouxe pra frente, alonguei e fechei, certo? Vou continuar aqui toda essa volta, chegar aqui no final da carreira, eu venho com vocês. Bom, mulher, chegamos aqui ao final dessa carreira e nós vamos agora fazer o fechamento invisível. Vocês já estão cansadas de saber, né? Leva essa laçada lá pra trás. Ó. E volto do primeiro ponto baixo dessa carreira de maneira centrada, ó. Laço o fio, trago aqui pra frente. Opa! Trouxe aqui pra frente, engato na laçadinha que a gente levou lá pra trás. Fico com duas laçadas na agulha, laço e fecho o primeiro ponto baixo dessa carreira. Vou fazer aqui alguns pontinhos com vocês e aí eu deixo vocês dar continuidade e a gente volta no final, tá? Ó. Fiz aqui o primeiro ponto baixo centrado no ponto centrado da carreira anterior e venho na base desse mesmo ponto, ó. Introduzo a agulha, laço o fio, trago aqui pra frente, dou altura e fecho o meu ponto alongado. Certo? Vamos seguir, introduzindo no ponto baixo, passa pelo ponto alongado e vem no ponto baixo. Introduzo de maneira centrada no ponto baixo, laço, trago pra frente e faço o meu ponto baixo centrado aqui, certo? E na base desse mesmo ponto da carreira anterior, trabalhei no centro dele, agora eu vou trabalhar na base dele. Introduzir a agulha,
laço o fio lá atrás, trago pra frente, alongo essa laçada, arrumo e fecho. Lembrando sempre de arrumar, tá? Próximo ponto baixo, centrado, laço, fecho o ponto baixo centrado e venho na base do ponto que eu acabei de trabalhar nele, ó, no ponto baixo centrado da carreira anterior, introduzo a agulha bem na base dele, laço, trago pra frente, alongo o ponto e arrumo, laço e fecho. Tá aqui o meu ponto alongado, tá? Já fizemos 3 dessa sequência aqui dessa carreira. E vamos dar continuidade, sempre introduzindo a agulha nos pontos baixos, tá? Introduzo aqui, laço, faço o ponto baixo centrado e venho na base do ponto da carreira anterior, introduzo a agulha, laço, trago pra frente, arrumo o ponto, ó, deixo ele alongado e fecho. Ó, que lindo! Eu vou ficando apaixonada, eu amo esse ponto, acho ele muito lindo, diferenciado, né? A gente já viu muitas wine bags por aí, com outros pontos. Essa aqui eu fiz, eu até postei ela nos stories. Não sei se quando eu soltar esse vídeo ela já vai estar lá no feed. Muito lindo também esse ponto aqui, se vocês tiverem interesse de aprender, deixa aqui nos comentários que eu gravo a aula desse. Nós vamos dar continuidade da mesma forma, introduzindo no ponto baixo de maneira centrada. Laço o fio, trago pra frente e fecho. Venho nesse ponto, na base dele, né? No ponto que a gente acabou de trabalhar, venho na base dele. Laço, alongo a minha laçada e fecho. Pronto, vou finalizar essa carreira, vou dar continuidade aqui, tá? Crescendo a parede da nossa wine bag. Vou trabalhar um total de carreiras e aí no final eu volto pra gente fazer o acabamento e colocar os apliques, tá? Bom, mulheres, chegamos aqui, ó, na 20ª carreira de ponto fantasia. Vou chamar esse ponto de ponto fantasia, tá, gente? É esse ponto aqui alongado. Então, nós temos aqui uma carreira de pontos baixos. E agora eu vou contar com vocês, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 carreiras com esse ponto fantasia, tá? Com essa trama aqui, ok? 21 contando com o ponto baixo centrado, que foi a primeira carreira que nós fizemos aqui, tá certo? Então, 21 carreiras no total, tá? Se contarmos com a carreira de pontos baixíssimos, que foi a primeira, ok? Agora, eu vou fazer aqui o último ponto com vocês dessa carreira. Faço aqui o ponto baixo, centrado, e o ponto alongado aqui, bem na raiz do ponto, tá? Que é exatamente centrado no ponto da outra carreira, certo? Então, ó, na raiz desse ponto que nós trabalhamos o ponto centrado, nós vamos introduzir a agulha e fazer o nosso último ponto dessa carreira. O último ponto alongado, tá? Ó. Certo? É um ponto centrado também, tá? É um ponto centrado alongado. Vou alargar aqui essa laçada e vamos fazer aqui o pontinho, levar essa laçada lá pra trás, como a gente já vinha fazendo até aqui. Levei essa laçada lá pra trás, ajusto. E agora, eu não vou mais introduzir a minha agulha de maneira centrada, ou seja, no centro do ponto. Vou passar a agulha por baixo dessa laçada, atrás, e já engato na laçada, certo? Já engato a agulha aqui nessa laçadinha de trás, certo? Feito isso, eu vou puxar o fio que tá vindo no novelo aqui pra frente. E vamos iniciar uma carreira de pontos baixíssimos para fazer o acabamento dessa peça, certo? Então, eu venho aqui, ó, na próxima correntinha, introduzo a agulha, laço, trago pra frente, dou altura e já tiro a laçada, certo? Venho na próxima, introduzo,
laço o fio, trago pra frente, dou uma alturinha e já tiro a laçada por dentro da outra, tá? Então, esse é o baixíssimo, a gente já trabalhou pontos baixíssimos na base dessa peça. E agora, sem segredo, vamos fazendo pontos baixíssimos na bordinha dessa peça para ficar um acabamento bem mais bonito, bem mais robusto. Olha que lindo. Fica esse detalhe aqui na lateral, uma trancinha aqui em cima, e ela fica a peça mais robusta, na minha opinião, muito mais bonita do que se a gente deixasse simplesmente assim, certo? Então, vamos lá. Continuar fazendo os nossos baixíssimos por toda essa volta. Quando chegar ali no finalzinho, eu venho com vocês pra gente finalizar a carreira de baixíssimos, tá? Bom, maravilhosa, chegamos aqui ao final dessa carreira de pontos baixíssimos. E agora, nós vamos cortar o nosso fio. Vou pegar aqui a tesoura. Cortar o fio com a margem mais ou menos de uns 5 dedinhos, tá? E trago essa laçada toda aqui pra frente. Certo? Agora, com a ajuda da agulha de tapeçaria, nós vamos fazer um fechamento invisível aqui também, tá? Então, eu vou pegar essa agulha, vou passar por dentro por baixo da próxima correntinha, tá? Que foi a primeira correntinha que a gente fez nesse trabalho. Então, eu pego a agulha de tapeçaria, passo o fio por baixo da primeira correntinha dessa carreira, levo lá pra trás e vamos simular aqui uma correntinha pra fazer o acabamento perfeito, tá? Então, aqui, ó, de onde esse fio tá saindo, eu vou voltar com ele pelo mesmo buraquinho, certo? No centro dessa correntinha aqui, ó, certo? Então, ele tá saindo daqui, eu vou voltar no mesmo lugar e vou introduzir a agulha e levar o fio lá pra trás. Feito isso, tá pronto o nosso fechamento invisível. Perceba que ele fica imperceptível mesmo, não dá nem pra perceber que tem uma emenda aqui, né? Um acabamento aqui. Agora, nós vamos fazer um nozinho aqui, ó. Aqui na peça, a gente pega aqui uma laçadinha do ponto que tiver mais próximo. Ó, pego uma alcinha aqui dentro e vou passar fazendo um nozinho, tá? Que eu já mostrei pra vocês lá no início. Antes de fechar essa laçada, eu passo a agulha por dentro dela e fecho aqui o meu nozinho, tá? Faço esse nozinho, escondo ele aqui por entre os pontos e vou com esse fio conduzindo por alguns pontos e finalizo com um pinguinho de cola e corto, tá? Sem mistério nenhum, a gente vai passar a agulha por entre os pontos. A gente vai passar o fio por alguns pontinhos aqui, escondendo ele, pra ficar um acabamento bem bonito. Passei por 3 pontinhos aqui, ó. Fica aqui bem escondidinho. Dá nem pra perceber o nozinho ali. Agora, eu venho com a cola. Passo aqui, ó, pinguinho de cola, afasto o fio e passo um pinguinho de cola ali dentro. Passei o pinguinho de cola e já escondo o fio aqui. Pego a tesoura, corto o excesso e escondo aqui, ó, a sobrinha do fio aqui por dentro do ponto. Tá feito o acabamento, olha isso, que linda, gente. Nossa peça está pré-pronta, agora falta a gente colocar as alças, certo? E a etiquetinha para quem quiser, quem tiver etiquetinha aí já coloca junto, né? Lá colocar a alça, gente, como eu falei pra vocês no início, eu tenho aqui a Crop A Dial. Essa ferramenta aqui, ela é excelente pra fazer furinhos, tá? Furinhos mais profundos, dá pra fazer até em MDF, mas pra quem não tem, eu tinha falado pra vocês que ia colocar a imagem aqui de uma que dá super certo também. Eu vou colocar a imagem aqui, eu vou pegar, vocês fazem aí o furinho na peça de vocês. Eu gosto de fazer o furinho com uma distânciazinha aqui de 1 centímetro, tá? Então, 1 centímetro da borda, eu faço um furo e 1 centímetro para o segundo furo, certo? Então, venho aqui. O bom dessa ferramenta é que eu já consigo fazer o furo aqui, medindo aqui, ó. Então, eu já tenho a medida certinha aqui de 1 centímetro.
Para ficar mais fácil, eu já vou unir aqui as duas pontas. Se você não tiver essa ferramenta que já tem as medidas, você mede 1 centímetro da margem para cima, certo? E depois 1 centímetro para o segundo furinho de cima, tá? Aqui eu já venho, medir 1 centímetro, faço o primeiro furo. E como eu falei pra vocês, o bom dessa ferramenta é que ela já tem aqui os centímetros nela própria. Então, eu consigo medir direitinho, tá? Então, aqui... eu coloco 2, porque aí vai dar 1 centímetro de um furinho para o outro. Aí, vocês vão medir aí a de vocês e colocar um pontinho aí com a caneta pra marcar, tá? Furo. Faço outro furinho e pronto. Já tá pronta aqui a minha alça, tá? Vou posicionar aqui na peça, ó. Vou cortar aqui o meu fio. Eu coloco mais ou menos um palmo. Cortei aqui, ó, 20 centímetros aproximadamente. E aí, com a ajuda da agulha de tapeçaria, eu vou passar aqui por dentro do furinho de cima, tá? Então, eu venho aqui, ó, posiciono. Vejo aqui onde é que fica melhor pra colocar a alça. Venho aqui por dentro, introduzo a agulha e passo já no primeiro pontinho. Certo? Feito isso, eu vou levar esse fio aqui no pontinho de baixo, tá? Cruzando, pra gente formar um xizinho. Levo lá pra dentro novamente. Ó, certo? Agora, eu venho no buraquinho de cima, passo o fio, e agora no buraquinho de baixo. Levo o fio lá pra dentro e tá pronto, aqui um lado. Pra medir o outro, vocês podem vir com a fita métrica e medir aí milimetricamente. Eu prefiro no olhômetro mesmo, eu amasso assim a peça. E aí, vejo aqui onde é o meinho e aplico o outro lado da alça, certo? É a forma que eu acho mais prática, mais rápida. Então, não fico com muita paranoia em fazer perfeito, milimetricamente, mesmo tamanho não, sabe, gente? Mesmo local não. Vou pegar mais um fiozinho com aproximadamente 20 centímetros. Posiciono e é a mesma coisa. Vou passar por esse buraquinho primeiro, daqui eu venho pra cá, aí depois subo novamente e desço, tá? Vou fazer aqui, vocês já sabem como é, e no final eu volto. Pronto, mulher, apliquei aqui já o outro lado da alça e agora é só vir aqui dentro, fazer aqui 2 a 3 nozinhos, tá? Vou finalizar aqui as minhas alças, né, os nozinhos, e conduzir os fios por entre os pontos, finalizar com pinho de cola e volto com vocês. Acabei de fixar a minha alça e agora eu vou aplicar a etiqueta no centro e eu vou utilizar o próprio fio de malha para aplicar essa etiqueta, tá? Eu corto ao meio, peguei aqui, tem só uma sobrinha de fio, aqui tem uns 5 centímetros, eu acho, um pouco mais que isso. Venho aqui, ó, corto no centro e vou passar esse fiozinho aqui, ó, no buraquinho da etiqueta, um em cada lado. A agulha tem um fundo um pouquinho grosso, não vou passar aqui não, pra não rasgar a etiqueta, então eu vou passar aqui sem agulha mesmo. Pronto, mulher, passei aqui, ó, as 2 tirinhas de malha nas pontas da etiqueta. Agora é só ver aqui onde é o centro, volto a falar, quem quiser medir aí com a fita métrica pra colocar bem no centrinho, pode fazer. Eu vou aqui no olhômetro mesmo, como é de costume, e vou levar esse fio lá pra dentro da peça. Ó, levei aqui por dentro da peça. Aqui a gente vai fazer a mesma coisa, faz 2 ou 3 nozinhos, conduz o fiozinho ali por dentro e passa um pinguinho de cola, finaliza, tá? Aqui do outro lado eu vou fazer a mesma coisa, eu vou levar esses 2 fiozinhos lá pra dentro, fazer um nozinho e finalizar com um pinguinho de cola. Eu volto com vocês no final. Prontinho, fadas do crochê, nossa wine bag está completa e encantadora. Se vocês gostaram, deixem um like e se inscrevam no canal para não perder nenhuma novidade por aqui. Marquem-me nas redes sociais com a hashtag Fadas do Crochê para que eu possa ver as criações de vocês e compartilhar por lá também. Até a próxima e continue fazendo magia com fios.